Sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conhecermos um pouquinho da arte colonial brasileira. A arte colonial no Brasil compreende o período da chegada dos portugueses até a independência em 1822. Nesse contexto, temos então os primeiros anos de colonização, que foi de 1500 até 1630. A arte holandesa no Brasil, de 1630 a 1645, que foi promovida pelos holandeses que se instalaram clandestinamente no Nordeste brasileiro. O barroco brasileiro, do século XVIII até o início do século XIX, estilo tardio no Brasil e que possui características rococós. Então, o barroco brasileiro, ele é do século XVIII ao século XIX, e o estilo tardio no Brasil possui características rococós. Academicismo a partir do ano 1816, com a instalação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, fundada por Dom João VI, e da vida da missão artística francesa. Ou seja, ela foi instalada a partir de 16, a Escola Real de Ciências e Artes, Ofícios, que foi fundada por Dom João VI. E com a vinda da missão artística francesa, que é um dos principais focos do nosso tema dessa aula de hoje. Pedro Álvares Cabral, conforme retrata no livro das Armadas, atualmente na Academia de Ciências de Lisboa. O livro das Armadas é um códice manuscrito ilustrado anônimo. Tem nele desenhadas as mãos das armadas que fizeram a viagem para a Índia, Armada da Índia, em 1497. A viagem que foi de Vasco da Gama e 1566. Então, essa viagem de Pedro Álvares Cabral, ela foi retratada no livro das Armadas, que ele atualmente está na Academia das Ciências de Lisboa. Na arquitetura, nos 30 anos que surgiram a chegada dos portugueses, eles se estabeleceram na costa. Primeiramente, foram construídas as feitorias, que eram construções muito simples, precárias, com cerca de pau a pique ao redor, porque os portugueses temiam ser atacados pelos índios. Então, quando eles chegaram ao Brasil, eles fizeram o quê? Eles fizeram essas cercas de pau a pique, porque eles temiam ser atacados pelos índios. Preocupado com o medo que os outros povos ocupassem terras brasileiras, o rei de Portugal enviou em 1530 a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, para dar início à colonização. Então, nessa época, eles tinham a preocupação, que os povos ocupassem as nossas terras brasileiras. E o rei de Portugal, ele enviou uma expedição que quem chefiava ela era o Martim Afonso de Souza, para dar início a essa colonização. Martim Afonso fundou a vila de São Vicente em 1532 e instalou o primeiro engenho de açúcar, iniciando-se o plantio da cana-de-açúcar, que se tornaria a principal fonte de riqueza produzida pelo Brasil. Então, quando ele chegou, ele fundou a vila de São Vicente, que foi no ano de 1532. E, com isso, ele instalou o engenho de cana-de-açúcar, que ele tomaria conta da principal riqueza do Brasil.
Os pintores acadêmicos do século XIX realizaram várias pinturas com temas da história do Brasil. Essa pintura de Benedito Calixto representada a fundação da primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente, na Bahia. Então, olha só, a Vila de São Vicente, quando ela foi criada por Martim Afonso, ela foi no século XIX. E o Benedito, que foi o pintor dessa obra, ele representou, né, com as obras do Brasil, com as ilustrações do Brasil, e aqui é a Vila de São Vicente. Então, ele que fez essa pintura com os temas da história do Brasil, que é a Vila de São Vicente, e ela fica na Bahia. Taipa. A taipa de pilão é uma tecnologia limpa e extremamente refinada. Em diversos países da Europa, esta tecnologia vem sendo resgatada e mecanizada, tornando mais eficaz os processos construtivos. As edificações da taipa de pilão têm grande durabilidade. A igreja ao lado foi construída com essa técnica. Suas paredes medem 1,5 metro de espessura. Então, essa taipa de pilão, essa igreja ela foi construída com essa taipa. Então, aqui ela tá bonita, ela tá pintada, ela tá sofisticada. Mas nem sempre essas taipas de pilão, ela fica bonita assim. Porque ela rústica, vamos ver? A taipa de mão ainda é comum no interior brasileiro, nas regiões mais pobres, mesmo depois do desenvolvimento da arquitetura no Brasil. A taipa foi muito utilizada por ser uma técnica de fácil acesso, apesar de ser bastante instável e atrair diversos insetos, como o mosquito que transmite a terrível doença de Chagas. Então, nessa época aqui, nas regiões mais pobres, a taipa de mão, ela é essa aqui, ó. Essa aqui é a taipa de mão nas regiões pobres, e não como vocês viram anteriormente. Uma das igrejas mais antigas do Brasil, a Catedral de Olinda, foi inicialmente construída com a taipa de mão, entre o ano de 1537 e 1540, sendo substituída por outra maior de alvenaria. A igreja foi praticamente destruída durante a invasão holandesa. Então, essa igreja aqui, ó, ela foi destruída durante a invasão holandesa, sendo completamente restaurada em um processo lento durante a boa parte do século XVIII. Ela foi reconstruída. Entre 1957 e 1976, a edificação foi restaurada, readquirindo até onde foi possível suas feições originais de transição entre a Renascença e o Barroco, conhecida como o estilo de Manuelino. Na pintura, Dom Manuel o Venturoso, o Bem-aventurado ou o Afortunado chegou ao poder de forma bastante curiosa. Sucedeu o trono de seu primo João II, de Portugal, do qual era protegido. Seu reino foi de bastante prosperidade, com a fortuna resultante do comércio em particular e de especiarias, realizou numerosas obras cujo estilo arquitetônico gerou o estilo mais conhecido como o estilo manuelino. E-coach, que influenciam artistas brasileiros como João dos Santos Simões, com a invasão holandesa em 1637, chegaram ao Recife pintores como Franz Post e Albert Franz Post, em 1612, 1680, que eles eram os pintores holandeses.
A pintura jesuíta se inicia em 1857. 1587, com a chegada do frei Belchior Paulo, seguido depois por pintores jesuítas ou beneditinos encarregados de adornar as igrejas: Domingos da Conceição, Agostinho da Piedade e Agostinho de Jesus. Então, a pintura jesuíta, ela inicia em 1587, com a chegada do frei Belchior. Por essa mesma época, diversos pintores flamengos, atraídos pela possibilidade de enriquecimento, estavam chegando a Portugal. Em breve, eles se tornariam os iniciadores de mestre de uma brilhante imagem de pintores como Jorge Afonso, Francisco Henrique, Frei Carlos, Vasco Fernandes, Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes e Garcia Fernandes. Então, essa pintura, gente, ela também foi conhecida e foi iniciada por esses mestres pintores, como o Jorge, o Francisco, o Frei Carlos, o Vasco Fernandes, Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes e Garcia Fernandes. Se não eram todos de origem flamenga, como parece ter sido Francisco Henrique. O Francisco Henrique, ele foi de origem flamenga. E foi, sem dúvida, Frei Carlos. Eram fortemente influenciados pela pintura flamenga. Então, o Francisco e o Frei Carlos foi influenciados pela pintura flamenga. Esta influência inicia no longínquo do ano de 1428. Foi quando ele foi dada a iniciada dessa influência. Quando o célebre Jean Van esteve no país, somente diminuiria nos anos finais do reinado de Dom João III, substituída pelo gosto italiano. Frei Carlos foi uma das figuras mais importantes na pintura portuguesa no século XVI. Então, no século XVI, Frei Carlos, ele foi o mais importante da pintura portuguesa. Suas obras, entre as mais apreciadas no Museu de Arte Antiga de Lisboa. Então, as obras dele eram apreciadas no Museu de Arte de Lisboa. Seus quadros criados para ornamentar altares ou retábulos são obras-primas de um artista pouco conhecido no Brasil. Então, no Brasil, o Frei Carlos ele não foi tão conhecido assim, mas as suas obras eram apreciadas no Museu de Arte de Lisboa. Gaspar Dias foi um pintor maneirista, um dos pintores mais importantes no período de Portugal. O maneirismo foi um estilo artístico que precedeu ao Renascimento. Então, esse maneirismo, ele foi um movimento artístico, um estilo artístico que precedeu ao Renascimento. E ele é o Gaspar Dias, que ele foi um pintor importante no período em Portugal. Belchior Paulo, pintor português, foi um dos pintores que desembarcaram no Brasil no século XVI. Suas obras ainda possuem características renascentistas. Viveu no Brasil até sua morte, 1619. A pintura ao lado encontra a igreja e a residência dos Reis Magos, em Nova Olinda, no Espírito Santo. Então, essa pintura dele, ela representa a residência dos Reis Magos, que permanece em Nova Olinda. E ele viveu no Brasil no século XVI, e a sua principal
característica era renascentista e teve a sua morte em 1619. Então aqui nós estamos conhecendo um pouquinho do Belchior, o pintor português. A tela ao lado foi pintada por tela de Frei Ricardo do Pilar, o primeiro grande nome da arte, que sucedeu aos pintores holandeses da corte de Nassau. Frei Ricardo era alemão, viveu no Brasil até o ano de sua morte, que foi em 1700. Chegou ao Brasil por volta de 1660. E ele foi o quê? O pioneiro. Ele foi o pioneiro da pintura no Rio de Janeiro, podendo ser considerado precursor da chamada Escola Fluminense de Pintura, que florescia no século XIX. Então, pessoal, termina aqui mais uma aula. Qualquer dúvida estou à disposição. E nesta aula você tem suporte para responder as questões 1 e 2 da apostila.